Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12 de Hebreus. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E qual é a proposta? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui Paulo está mostrando para nós, e o convite que ele faz aos Hebreus, que fica eternizado nessa carta, é que o embaraço que nós temos para seguir o Cristo deve ser deixado de lado. Temos que abandonar esse embaraço. Procurar seguir o Cristo com sentimento de amor, com sentimento de solidariedade, responsabilidade. E nós somos rodeados por grande nuvem de testemunha, são os espíritos que nos espreitam. Para cada um encarnado tem em torno de 4 espíritos no plano espiritual. E muitos ficam em torno de nós. Umas pessoas têm o privilégio de ter um observando ele, outros uma multidão. E outros eles não estão nem aí para ele porque não está fazendo nada que lhes interesse. Mas o certo é que, à medida que a gente vai se interessando pelo cristianismo, que a gente vai procurando cristianizar nossos sentimentos, colocar os sentimentos cristãos em nossas atitudes, em nossas ações, nós vamos procurando então nos melhorar e nos aperfeiçoar. Fazermos-nos melhores. Por isso, temos que ter todo o cuidado. Ao tomarmos nossas posturas na vida, temos paciência para suportarmos as provações e seguirmos com o Cristo. Apesar de todas as situações adversas, a proposta é muito melhor. Porque ele, mesmo passando por todas as situações ultrajantes que passou, conquistou o direito de estar na vicissitude celeste e de estar com a consciência livre do dever bem cumprido. Então, acima de tudo, sabemos suportar a nossa cruz, sabemos caminhar com a cruz que temos que carregar para alcançarmos, no mundo espiritual, a paz verdadeira que deve existir em nossos corações. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não esqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Sempre temos que considerar, sempre temos que lembrar de Jesus suportando todas as provações, todas as situações difíceis e procurarmos seguir caminhando, seguir nos fortalecendo, seguir nos alimentando do amor do Cristo para nos fortalecer nas bênçãos do Senhor, na misericórdia e na paz. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. E combater contra o pecado é algo muito delicado, porque cada um vai ter uma concepção de vida, vai ter uma concepção de as ações que tem que tomar. Mas somente uma concepção é real e verdadeira, a do Cristo. Portanto, saibamos construir, saibamos edificar, saibamos colocar em nossos corações as bênçãos do Senhor, a misericórdia do amor e da paz, para que sejamos melhores, para que sejamos artífices de uma imortalidade que deve pulsar sempre em nossos corações. E a imortalidade é fugir de tudo aquilo que contraria as leis divinas e procurarmos seguir o bem incondicional que nos alimenta e nos fortalece para o crescimento espiritual. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmaies quando por ele fores repreendido. A repreensão do Senhor são os processos kármicos que nós angariamos ao longo de vidas passadas e depois temos que repará-los, seja no plano espiritual, seja em reencarnações por vindouras, onde teremos que prestar contas dos nossos atos, das nossas atitudes e das nossas ações. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E essa palavra de Paulo é muito importante, que para nos aperfeiçoarmos temos que passar por provas e expiações. As provas são quando já estamos mais depurados,
mas já compreendemos melhor as leis e sabemos que podemos discernir. Entre um fato e outro, nós sabemos por qual caminho devemos seguir, qual é o melhor para nós. Agora, quando apenas somos filhos de Deus, apenas estamos no caminho de seguida para Deus, muitas das vezes vem a chibata das expiações. Quando somos colocados em situações das mais adversas para expiar nossas faltas, para expiar as nossas condições. E aí as coisas ficam mais delicadas, ficam mais complicadas. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija. Portanto, nós temos que suportar nossas correções. Temos que entender que temos que ser obediente às leis de Deus. Temos que seguir os caminhos que nos conduzam ao Pai, com amor e respeito. E a lei hebraica é muito rígida para os filhos que não obedecem ao pai. Se o pai denunciar um filho porque ele não está obedecendo, a punição é extremamente severa, por parte da lei. E assim, se os pais corrigem os filhos, quanto mais o Senhor Deus nos corrigirá para entrarmos na sua seara, na sua senda de regeneração espiritual. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se não temos disciplina nas coisas que temos que fazer na vida, nós estamos sendo bastardos e não estamos sendo filhos de Deus. Nós não estamos cumprindo os nossos deveres perante a nossa consciência e, portanto, estamos ficando à margem da situação. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Temos os nossos pais, que nos educa, aquele pai que nós temos, pai carnal, que tenta nos educar, nos colocar no melhor caminho. Mas é necessário entendermos que também temos o Pai espiritual, que é Deus, que quer para nós o melhor, que quer para nós o crescimento e a iluminação interior. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Se nossos pais é por um tempo que eles nos corrigem, até os 20 e poucos anos, quando ainda somos mais ou menos dependentes dos pais, até os 18, sempre temos que obedecer, que a lei nos coloca diretamente subordinados aos pais. Depois dos 18 aos 21, tem alguns trâmites que os pais precisam de assinar para o filho. A partir dali, os filhos normalmente tomam as rédeas de sua vida, mas Deus estará eternamente com cada um de nós, em qualquer idade, nos ajudando, nos dando caminhos para seguirmos na correção dos nossos defeitos, das nossas arestas. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. À medida que a gente vai se corrigindo, vai se aprimorando, vai se tornando mais amadurecido no conhecimento das leis do Senhor, nós vamos vendo quanto foi importante aqueles puxões de orelha que nossos pais nos deram, que nossos colegas de trabalho mais velhos nos alertaram. À medida que a gente vai amadurecendo a personalidade, nós vamos valorizando o quanto é importante termos disciplina e vivenciarmos a disciplina. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. E Paulo confia-nos o quê? Andarmos em linha reta, andarmos direito, andarmos certo na direção do Pai. E levantar as mãos cansadas aos céus pedindo ajuda e o apoio. E se nossos joelhos estão desconjuntados porque ainda não sabemos respeitar bem a Pai, fortalecemos-nos. Coloquemos nossos joelhos de mão em condições de firmeza para seguirmos caminhando
rumo ao Pai, rumo à luz. Porque todos nós temos que ser instrumentos de curarmos-nos uns aos outros das indisciplinas e dos desrespeitos às leis de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que construir a paz em nossos corações, santificar nossos corações, porque é o único caminho que nos conduz para vermos o Senhor, para estarmos diante dele com o coração pacífico. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha o cuidado que nós temos que ter perante as leis divinas, perante as coisas de Deus. Não deixar que raiz de amargura possa nos perturbar, e muito menos contaminar aqueles que estão em torno de nós. Guardemos nossas amarguras conosco mesmo. Guardemos nossos sentimentos de ingratidão, de desamor, com o nosso íntimo, com a nossa postura interior, com as nossas condições de melhor amar, de melhor servir. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de progenitura. E a progenitura tinha para os hebreus uma série de regalias. Ele herdava uma parcela a mais, ele tinha direito de constituir sacerdotes na sua família, orientar o povo, tinha uma série de conquistas para ele. Mas Esaú estava com fome e por aquela comida ele não pensou no futuro, não pensou nas consequências daquela atitude que ele estava tomando naquele momento de abdicar-se da condição de primogênito. E quantos de nós estamos abdicando da nossa progenitura, tomando atitudes e ações que venham prejudicar a nós mesmos e quem estiver do nosso lado ao longo da nossa existência? Vamos procurar trabalhar intimamente para sermos melhores, para nos fazermos melhores e para estarmos sempre construindo a paz e a harmonia em nossos corações. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E esse aqui é um recado muito importante. Você toma uma atitude sem pensar nas consequências do futuro. Então nesse momento, você transgrediu a lei ou abriu mão de um seu direito. No futuro, começarão a tomar atitudes e ações contra ti. Começarão a tomar atitudes e ações que você terá que responder. E muitas das vezes, arrependidos e em lágrimas, nós buscamos recuperar aquela condição anterior. Mas o nosso gesto, a nossa atitude, o nosso ato, maculou o nosso caminho e nos deixou privado de caminhar para o Pai. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e o sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais. E aí nós temos que procurar sair da nossa escuridão, sair das tempestades e das trevas que nos envolvem, saber ouvir a trombeta do Senhor e a voz das palavras que nos convidam a restabelecer a paz em nossos corações. Porque muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de ouvir os bons conselhos, porque nossa mente está atribulada por uma série de fatores que não nos levam a nada, que nos prejudicam. Por isso, e o livro dos médiuns deixa bem claro isso, o médium tem que estar sempre vigilante, atento, para que ele possa estar sempre ouvindo os bons conselhos e colocando em prática, para que ele não entre por caminhos tortuosos do perigo insondável. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado.
E aí, meus irmãos, nós temos que prestar atenção em quem nos manda e o que nos manda para que a gente siga essa determinação e essa ordem. No caso aqui, Esaú deixa de seguir, então, os mandamentos, as regras das leis. Se complica, complicando-se ao longo do caminho, criando problemas para si próprio. E ele fala que o monte sagrado ninguém pode tocar se não tiver com o coração e a consciência pura. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos e aperfeiçoados. Aí nós temos que prestar atenção. Aqui, ele está nos chamando a atenção para que, ao tentarmos nos aproximar do monte, tal qual Moisés recebeu as leis do Senhor, assombrado e tremendo diante das realidades sublimes da vida espiritual, esse monte Sião, que é o monte do Deus vivo, que nos levou depois a chegar, com o passar de alguns anos, até Jerusalém, a cidade celestial, então eles tinham que ter apoio de milhares de anjos. E essa assembleia de igrejas dos primogênitos, porque os primogênitos tinham o direito de dirigir a sua igreja, de ter a coordenação de uma igreja, seus nomes ficam escritos nos céus. E olha o tamanho da responsabilidade a partir do momento que o seu nome está escrito no céu. Você tem que procurar fazer o bem incondicionalmente, ser grato a Deus e servir a Deus com a máxima de intensidade possível, com o máximo de amor que você tiver no seu coração. Porque se você é um primogênito, você tem responsabilidades. Não só o direito de receber mais, mas a responsabilidade em fazer mais. Porque gerenciar o povo é uma das mais sublimes responsabilidades que cada um deve procurar colocar em seus corações. Portanto, o juiz de todos e os espíritos dos justos e aperfeiçoados. Não é aqui o que a doutrina espírita ensina? Aquelas pessoas que já passaram na encarnação cumprindo bem os seus deveres, cumprindo bem as suas atitudes, ações, para elevar-se ao Pai, ele não tem a condição de ser um mediador entre o homem e Deus? Ou entre o homem e Jesus? É o que Paulo está nos mostrando aqui. E a Igreja Universal é a Igreja do amor. Não a Igreja Universal que os homens criaram, mas a Igreja no sentido de abranger toda a Terra, todo o planeta Terra e todo o universo, é a do amor. A da responsabilidade. A de cativar o nosso coração e as luzes sagradas que nos conduzem ao Pai. E é Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Cada situação que ele vai mostrando aqui, retratando o Antigo Testamento, as antigas Escrituras, as etapas que passaram. Então, ele mostra que o sangue de Jesus, que foi derramado naquele momento como um ato criminoso da humanidade, marcou e selou um novo pacto entre a nossa consciência e os céus. Por isso, nós devemos procurar estudar e entender o Evangelho de Jesus. E Paulo tem um jeito singular de mostrar para os hebreus o que tem no Velho Testamento, as atitudes do Velho Testamento, e encaixar dentro daquilo que eles pensavam, daquilo que eles acreditavam, para eles começarem a entender e ajudar um pouco mais uns aos outros no tratamento, no trabalho que deveriam empreender ao longo da sua existência. Vede que não rejeitais ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nos céus, se nós desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo. Bom, vejamos.
Se a gente não sabe ouvir as repreensões que nós temos aqui entre uns e os outros, quando chegarmos nas instâncias espirituais, as coisas ficarão mais delicadas, ficarão mais complicadas. Se não procurarmos nos ouvir e nos interagir de uma forma condizente e compatível com a justiça do Pai, nós estaremos nos complicando, estaremos criando para nós situações difíceis que nem sempre conseguiremos dar cabo àquela situação, conseguiremos estabelecer aquelas metas para o nosso crescimento, para o nosso aproveitamento. Saibamos, pois, ouvir as repreensões e colocar na balança nossas ações com as leis divinas para ver se estamos coerentes no processo de crescimento, no processo de evolução. Ainda a vós, como eu verei, não só a terra, senão também o céu. E essa voz de Jesus que clama em nossos corações, que clama em nossas almas, estará sempre nos impulsionando, sempre nos direcionando para o aperfeiçoamento, para a melhoria de todos nós. E essa palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo quê? Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus gradativamente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E aqui Paulo mostra que tudo tem consequência na nossa vida. Se temos que procurar entender que as leis são móveis, elas se modificam, vão se modificando, vão mudando ao longo do tempo para que a gente entenda a mensagem do Cristo, que a gente entenda a lição do Senhor. E com isso nós vamos procurando então trabalhar intimamente, nos fortalecer, nos fazermos melhores para crescermos para Deus, para estarmos sempre colocando em prática os ensinamentos de Deus e fazendo com que o Evangelho de Jesus brote e fortaleça em nossos corações. Façamos, pois, por onde estarmos sempre nos melhorando, sempre nos aperfeiçoando. Que o reino de Deus jamais poderá ser abalado pelas ações humanas, porque Deus, em sua infinita sabedoria, tem como tolher e ajustar os caminhos humanos para que todos cumpram a lei, resgatem os seus crimes e cresçam para Deus. Porque Deus, Ele tem um fogo consumidor, mas não da nossa essência, das nossas faltas, das nossas falhas, com os recursos necessários ao aprimoramento de cada um de nós. Procuremos, pois, aprimorarmos-nos e fazermos-nos melhores. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, nos dê força para caminharmos e aprimorarmos nossa jornada rumo ao Pai, crescendo e melhorando intimamente para sermos melhores, para sermos aqueles que edificam a luz em nosso coração, iluminando-nos para a caminhada rumo ao Pai, a caminhada rumo ao Senhor.